Oi, meus amores, aqui é a professora Luciana e nós vamos para a nossa aula de geografia. Hoje vamos aprender como que o governo está organizado. Vamos usar o manual do aluno, as páginas 51 até a página 58. A página 51 está falando sobre a regionalização proposta por Pedro Geiger. Esse geógrafo, ele propôs na década de 60 uma maneira diferente de regionalizar o Brasil, onde ele considera os aspectos sociais e econômicos como modo de vida da população praticadas, ficando assim, como vocês vão poder ver aqui, desse ladinho. Fica o Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Seriam só essas três regiões. A divisão do Brasil em regiões, ela ajuda principalmente os órgãos públicos em suas pesquisas e estatísticas sobre atividades econômicas e sociais desenvolvidas no país, bem como nos estudos das características físicas do território. O nosso país, ele é dividido em que regiões que a gente está estudando até hoje? A região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Agora vamos entrar lá no assunto. Como que o governo está? Vamos lá. Vocês conhecem essas três palavrinhas? Executivo, legislativo e judiciário. Esses são três poderes que administram o território brasileiro. É bom deixar assim bem claro que um poder ele não é mais importante do que o outro. Eles são independentes entre eles, entre si, ou seja, cada um é responsável pela sua área de atuação. Agora vamos lá. São separados em três esferas, que é a federal, a estadual e a municipal. A federal é correspondente ao quê? Ela é correspondente ao país. A estadual, como já fica uma dica no nome, é do estado. E a municipal, como também já fica uma dica no nome, é do município. Agora tá ali, aqui um quadro explicando o que cada um dos três poderes fazem. Então, vamos lá. O executivo. O que o executivo faz? Ele dirige e administra o governo, representa o país no exterior. Ele é quem toma decisões sobre a economia e a conservação de escolas, hospitais, estradas e etc., no investimento. Quem exerce essa função de executivo? É o presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Agora vamos lá para o legislativo. O legislativo ele é o poder que formula de abrangência geral, que é para serem colocadas em práticas e administradas pelo poder executivo. Quem exerce o legislativo? Nacionalmente, falando em país, em nação, são senadores e deputados federais. Nos estados, são os deputados estaduais. No Distrito Federal, é distritais. E nos municípios, são os vereadores. Agora, o judiciário. O judiciário ele é responsável pela interpretação e a aplicação das leis criadas pelo poder legislativo. Quem exerce o judiciário? São juízes nas diversas instâncias, e âmbitos da justiça. Vocês estão vendo? Vocês conseguem perceber que um está interligado ao outro. Porém, cada um tem a sua responsabilidade e tem o seu poder, Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui, essa imagem, vocês têm na apostila de vocês também, que tá aqui o esquema, O presidente, abaixo do presidente é o vice-presidente, ministro, governador, vice-governadores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos e secretários. Agora, vamos lá. Você sabia que a quantidade de vereadores de um município, ela varia conforme o número de habitantes e as leis municipais? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sabiam isso sobre os vereadores? A quantidade de vereadores ela pode variar de acordo com a quantidade de habitantes.
e de acordo com as leis específicas de cada município. Cada município, cada município ele é relativo e tem autonomia na elaboração de leis, inclusive aquelas que decidem questões eleitorais e administrativas de seu território. Então, cada município, o município tem relativa autonomia. Eles têm relativa porque é em partes, né? Autonomia ali na questão eleitoral e administrativa. Então, vamos para a próxima imagem. Está falando aqui sobre a participação política. A participação da população ela é fundamental para o exercício da cidadania. Os cidadãos maiores de 16 anos têm o direito de voto, que é onde você pode escolher os representantes. Então, tem que votar consciente. Outra forma de poder intervir na realidade da sociedade é com debates sobre possíveis soluções de problemas. Aí tá aqui a imagem que mostra esse significado, né? Agora eu vou passar uma dica para vocês de site, para vocês se interarem mais sobre a Câmara, como que funciona, as leis, tudo, né? Os 3 poderes. O site, ele chama Plenarinho. Ele tem jogos, é uma plataforma bem legal. Ó, tá descrito ali, é plenarinho.br/Câmara. Entrem lá e depois me contem se gostaram, tá? Agora vamos lá, ó, de olho no que eu aprendi. O que a gente aprendeu aqui nesse capítulo? Que a gente encerrou a apostila, né? Hoje a gente encerra a apostila, amanhã vocês terão só a correção. Então, o que a gente aprendeu aqui? A divisão do território brasileiro em estados e municípios, né? Então, a divisão do território, ela surge da necessidade de administrá-lo e organizá-lo. Grandes porções territoriais são difíceis de monitorar de maneira adequada. Lembra que a gente falou sobre fronteiras, que tem lugar que não consegue pela extensão, pelo tamanho? Tá aí. Aí depois a gente aprendeu o quê? Como que o governo está organizado, que é em 3 poderes, né? Que são os poderes executivo, o legislativo e o judiciário. O Estado organiza basicamente em 3 poderes, que é o legislativo, que cria as leis, regras e regimentos. O executivo ele é responsável por praticar e administrar as leis criadas. E o judiciário ele é responsável pela interpretação e pela aplicação das leis. Ficou claro para vocês? Aí, a partir da minha explicação, né? A explicação que eu acabei agora, e a leitura que vocês farão, vocês vão responder as questões a seguir, tá bom? Vou ler para vocês. Vamos lá na página 51. Vamos lá. Tá falando sobre a regionalização proposta por Pedro, né? Tá lá 1. Observe que na regionalização os limites dos estados não são respeitados. Tá pedindo para discutir com o professor e os colegas, porém não tem como a gente fazer isso agora, né? Então vocês podem deixar essa. A 2 é uma resposta pessoal. Tá pedindo aqui, ó, reflita sobre as 2 formas de regionalizar o Brasil que você conheceu. Que é qual? Que é a geoeconômica, que a gente conhece, né? E essa que é a forma que ele considera os aspectos sociais e econômicos, que ele está dividindo ali em Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Aí vocês vão colocar qual que você acha melhor. Você acha melhor aquela que a gente já conhece, que é Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste? Ou você acha melhor essa dessa forma que ele colocou como Centro-Sul, Nordeste e Amazônia? O próximo vai ser na página 52. Tá? Qual região Minas Gerais pertence? Aí vocês vão relembrar, vão lá, procura aí na apostila um mapa e olhem, qual é a região que Minas Gerais pertence? É a região Norte, a Nordeste, a Sul? Vocês vão responder. 2. Qual região Minas Gerais pertence segundo a forma de regionalizar o Brasil que considera os aspectos sociais e econômicos? Que é esse que eu acabei de falar, que é do Pedro G.
Em qual região Minas Gerais pertence, olhando esse mapa que está aqui na página 51, tá? E vocês vão consultar e vão colocar a região que pertence. A 3, você sabe responder a pergunta de Marina? A Marina tá aqui, ó. Afinal de contas, quem toma esse tipo de decisão mostrado na placa? Tá aqui uma placa e você sabe quem elabora as leis e as regras para a cidade ou o estado? Essa resposta é pessoal. Na página 53, Marina conseguiu entender como estão organizados os 3 poderes. E você? Mostre que também aprendeu identificando quais são os representantes no seu estado, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vocês vão olhar lá, ó, tem até o esqueminha em cima. 5. E no seu município, quem são os responsáveis pelos poderes legislativos e executivo? É só olhar lá no esquema e falar como é na sua cidade. Na sua cidade tem prefeito ou tem um presidente na sua cidade? Vamos lá. Na página 54 não tem nada. Na página 55, tá aqui sobre verbete de dicionário. Tem um verbete aqui falando sobre política. Aí vocês vão colocar. No verbete encontramos o quê? Aqui serão duas. O primeiro quadradinho, a escrita correta de uma palavra, a forma como devemos falar uma palavra ou os possíveis significados de uma palavra. Vocês vão responder. Aqui são 2 respostas, tá? São 2x. 2. Releia o verbete com atenção. Qual dos significados apresentados está relacionado ao que estamos estudando? Vocês vão colocar lá. A 3. Tá pedindo para escolher outra palavra, mas não tem como a gente fazer esse aqui, que teria que ser feito em sala, tá? Na página 56, é fazendo uso da quinzenada, tá? Aprendendo o valor das coisas. Tá aqui, ó. Do consciente, você tem que pensar aqui na melhor opção, né? O melhor custo-benefício. Analise as opções de passeio que Marina encontrou. Aí, para isso, você deve considerar o preço, as vantagens, as desvantagens de cada viagem. Depois, escreva qual que é a melhor opção e explique a sua resposta. Tem aqui, ó, o lugar. Curitiba, tá saindo R$120. As vantagens: hospedagem barata, bons preços de táxi e ônibus, gastronomia variada e barata. As desvantagens: hospedagem longe das atrações turísticas. Tem Gramado, tá 217. A vantagem é a gastronomia variada, hospedagem aconchegante e bem localizada. Passeios são caros. Caldas Novas, tá saindo R$109. A hospedagem é barata e perto das atrações. A desvantagem é a alimentação e passeios são caros. Aqui vocês vão ver qual que é o melhor custo-benefício. Qual que vocês escolheriam aqui? Na 57, Massaro fez um trabalho para a escola com o seguinte título: Brasil, o país que nasceu gigante. Como que você explicaria para Massaro a ideia de título de seu trabalho está errada? O Brasil nasceu gigante, lembra que a gente estudou em algumas outras aulas? O Brasil, ele primeiro era o mapa, ele era pequeno, né? Ele foi se expandindo conforme a sua economia, né? A sua economia foi crescendo, foi tendo plantações, extrações de borracha em outros lugares, e isso foi expandindo. Aí vocês vão responder. Ao pesquisar os variados destinos de viagem pelo Brasil, Marina conheceu um pouco mais sobre os estados brasileiros. Veja o mapa a seguir e faça o que se pede. Aqui nesse mapa você vai escolher 5 cores diferentes. Cada região você vai pintar de uma cor. Você vai escolher e vai pintar de uma cor cada região. Aí, se necessário, você consulta um mapa na página 49, tá? Aqui, aí no próximo, no B, você vai preencher a legenda conforme a cor que você colocou em cada região. Suponhamos, eu coloquei a cor azul na região sul. Eu pintei lá a minha região sul de azul. Então, eu vou pintar o quadradinho aqui da legenda onde está escrito sul de azul. Agora, na 58.
Complete as frases a seguir. A região com maior número de estados é a... Sobre isso antes. As regiões com menor número de estados são a... Tá como a, porque é a região, tá? E a... Tananã. 3. Na hora de estudar as regionalizações, a Anitta fez a maior confusão. Ela misturou, né, a do IBGE, com a política administrativa, com a geoeconômica. Aí você vai explicar aí quais que são as principais diferenças entre elas. Lembra? Tá no começo aí da explicação. 4. Anitta comentou com Marina que gostaria que o Brasil fosse dividido em menos estados, porque ela não estava entendendo a importância de sua divisão em tantas unidades federativas. Explique para ela qual que é a importância, por que é importante dividir. Fica mais fácil ou fica mais difícil administrar? 5. Os poderes de um estado contribuem para a organização. Aqui vocês vão ligar cada poder, tá? Aqui, ó, um espaço é o poder responsável por exigir o cumprimento das leis. O próximo é o poder que coloca em prática a administração, o poder que cria as leis, regras e devem ser respeitadas por todos. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas está bem explicadinho para vocês fazerem as questões. Hoje a gente encerra a nossa apostila colorida, a primeira apostila colorida. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida. Caso tenha dúvida, volta o vídeo quantas vezes forem necessárias, né? Prestem atenção, faça a leitura da apostila de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a Pro que eu ajudo, tá? O máximo que eu puder. Um beijão e até a próxima aula.